Glória a Deus por isso. Irmão, sem perca de tempos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis. No último capítulo, que é o capítulo 50. Que é o capítulo 50. Nós vamos meditar nesta noite, nessa reflexão. E o livro de Gênesis tem 50 capítulos, versículo 22 até o 26. Amém? Gênesis capítulo 50, versículo 22 ao 26. Quantos acharam? Digam amém. Você que está na sua casa aí, juntamente com a sua família, pegue a sua Bíblia agora e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero dizer para vocês que estou muito alegre, muito feliz nesta noite por estar aqui na casa de Deus, juntamente aqui com alguns irmãos que moram aqui, e você que está aí também na sua residência, na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: a morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E o versículo 26, o último versículo: morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Muito importante essa mensagem, me chamou muita atenção, que José é um dos personagens da Bíblia mais atraente que nós podemos ver. José, como um jovem, como a Bíblia fala, de boa aparência. José, como um jovem novo, na sua juventude, como todos os jovens, ele sonhava, e esse sonho o animava ele durante a sua caminhada, durante a sua vida. Então, ele era um cristão, podemos dizer assim, invejável no seu caráter. José era um exemplo na sua casa, e por ele ser um exemplo na sua casa de um bom caráter, ele provocou muita inveja e muito ódio a seus irmãos, porque os seus irmãos, como Judá e outros que estavam por perto deles, eles não queriam seguir um padrão bíblico, um padrão dos seus pais. Outros irmãos de José, eles queriam seguir a outros deuses, eles queriam estar, profanamente falando, vivendo as suas próprias vidas. Agora José não, ele tinha um princípio bíblico, esse ele guardava dentro do seu coração para o resto de sua vida. Então isso que o invejava e o odiava os seus irmãos. E todos nós sabemos a história de José.
vendido pelos seus irmãos por uma grande carruagem dos ismaelitas. Então isso mostra a inveja e o ódio que os seus irmãos tinham. E com isso os seus corações estavam endurecidos, aquela consciência humana, ela estava endurecida em relação a isso. Então José ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois que José ele foi vendido pelos seus irmãos, José chegou então à casa de Potifar, e todos sabemos o que aconteceu na casa de Potifar. Podemos fazer aqui várias mensagens. José foi vendido pelos seus irmãos, uma mensagem. Podemos fazer outra mensagem daqui, José na casa de Potifar. E todos sabemos que quando José chegou na casa de Potifar, Potifar deu para ele a autoridade, podemos dizer assim, para ele fazer o que ele quisesse dentro da sua residência. E todos sabemos o que aconteceu lá na casa de Potifar. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, estamos dando só uma pincelada aqui, uma corrida nessa vida de José. Depois José ele foi para a prisão. Por que ele foi para a prisão? Porque a mulher de Potifar o acusou de agarrá-la. Então ele foi parar na prisão. E José chega ao posto. Mesmo na prisão, José ele chega ao posto de ministro, ou seja, de uma autoridade real. De uma autoridade real, mesmo lá na prisão. E lá na prisão, José, ele interpretou vários sonhos. Ele interpretou o sonho do copeiro, do chefe copeiro e do chefe padeiro. Né? O qual do chefe copeiro, ele disse que durante 3 dias Faraó ia chamar o chefe copeiro para então fazer aquela renovação de contrato com ele, ou seja, ele ia servir ao rei de novo lá no seu palácio, enquanto que o chefe do padeiro também, o qual o padeiro contou um sonho para ele lá na prisão, e José o interpretou e disse: daqui a 3 dias Faraó vai te chamar e tu serás executado, e tu serás comido pelas aves. E aconteceu isso aí. Se nós lermos do capítulo 37 do livro de Gênesis em diante, nós vamos ver todas as histórias de José. Bem, José fez um pedido único ao chefe copeiro, ao chefe dos copeiros. Ele disse: ao chegar lá na casa de Faraó, lembra-te de mim. Eu estou aqui inocentemente, eu não fiz nada. Apenas a mulher de Faraó me acusou e eu estou aqui encarcerado nesse calabouço. E eu quero sair para ver meus pais, que é a terra dos hebreus. Então, o que nós podemos aprender com a vida de José? O que nós podemos tirar de lições ou de lição para as nossas vidas hoje? Em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, em meio a esse corre-corre, porque todos estão comentando que pós-pandemia haverá muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas que vão se suicidar. Isso já está acontecendo. Não resta outra saída, meus amados irmãos,
a não ser permanecermos na presença de Deus. Então, o livro de Gênesis, ele termina que com essa palavra, José num caixão no Egito. O livro de Gênesis, ele termina com essa palavra. José, ele deixou o mundo dando testemunho de sua fé na promessa de que Israel voltaria. Então, podemos ver que o caixão era um símbolo de esperança para os israelitas. Por isso que José, ele falou tanto para os seus irmãos. Chamou seus irmãos, chamou sua família e falou que ele queria ser colocado dentro de um caixão. Quem quer ser colocado dentro de um caixão? Ninguém, irmãos. Todos nós nascemos não para morrer, podemos dizer assim, nascemos para viver eternamente. Eu, por exemplo, quando eu nasci, cresci, me entendi, eu pensava que nunca eu ia ficar velho, envelhecer, pensava que nunca eu ia morrer, sempre ia permanecer ali aquele jovem de 18, de 20, de 15 anos. Ninguém quer ir para o caixão. Hoje nós estamos vendo essa pandemia, o coronavírus está levando muitas famílias, muitos pais, mães, enfim, crianças, jovens, estão sendo colocados no caixão, e nem um pai, nem uma mãe quer ver seus filhos ali, e até mesmo os filhos querem ver o seu pai dentro de um caixão. Então, em meio a tudo isso que José passou, José foi odiado, foi invejado, foi caluniado pela mulher de Potifar, José foi jogado na cisterna, foi jogado na prisão, foi vendido pelos seus irmãos. José, ele passou todo tipo de humilhação que você pode imaginar. Talvez eu e você não passamos o que José passou, nem chegamos perto do que José passou. E a primeira lição que nós tiramos, que nós aprendemos com a vida de José, a lição da vida de José para nós hoje, ele tinha uma pureza pessoal invejável. Ou seja, se não fosse uma vida religiosa de José, a sua convicção quanto à importância da pureza teria sido arrastado por paixões carnais e teria cedido à tentação. Então, como José ele tinha essa pureza pessoal dentro dele, ou seja, essa convicção, essa certeza que Deus estava com ele então não cedeu à tentação. Ele levou uma vida pura e conservou imaculado durante toda a sua vida até a sua morte. E é assim que nós temos que ser. Temos que levar uma vida pura nesse tempo que nós estamos vivendo, porque não é fácil, meus amados irmãos, você ficar entre quatro paredes. Não é fácil você não poder sair para o shopping, você não sair para uma praça, não é fácil você sair, levar sua esposa, levar sua família para uma festa, para um determinado lugar onde você gostava de ir. Então, nós aprendemos com a pureza pessoal de José. A segunda lição que José traz para nós é que a prosperidade nos negócios é possível para o servo fiel de Deus. E José, ele tinha essa lição com ele. José, tudo que chegava na sua mão, prosperava. Quando ele estava
morava lá na casa de Potifar, tudo prosperava na mão de José. Quando ele foi para a prisão, também lá o chefe da guarda deu para ele autoridade para ele ser um dos comandantes lá na prisão. E tudo prosperava nos seus negócios. Por quê? Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. Então Deus fez José prosperar, e ele, para nós hoje, é um grande exemplo de vida. Um grande exemplo de vida. Será que eu e você podemos ser fiel? É possível ser fiel a Deus? É possível ser fiel à nossa esposa? É possível ser fiel ao nosso esposo? É possível ser fiel aos nossos filhos? É possível ser fiel ao nosso patrão? É possível ser fiel aos nossos irmãos? Sim, é possível, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Fiel a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel até a morte, porque Ele vai nos dar o que? A coroa da vida. A coroa da vida. Então, a outra lição que nós aprendemos é que a importância de cumprir ou de cuidar de nossos pais. José, ele tinha essa importância de cuidar dos seus pais. Olha aí, José, ele podia ser um filho rebelde, um filho o qual ele não poderia perdoar os seus pais, os seus irmãos. Mas não, ele, mesmo distante, mesmo caluniado, odiado, José, ele estava assim, dando importância e lembrando dos seus pais, dos seus irmãos. Então, ele cuidou dos seus pais, ele cuidou dos seus irmãos. Quando os seus irmãos foram ao Egito, a casa de Potifar, José o recebeu. José o recebeu, porque José então era um governador do Egito. José era um governador do Egito. Então, olha a importância que José tinha de cuidar dos seus pais. Eu aprendo aqui que não é preciso os nossos pais estarem perto de nós. Eu aprendo aqui. Não é preciso nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos estarem perto de nós, mesmo distante, seja lá nos Estados Unidos, em Israel, na Europa. Nós podemos sim cuidar deles. Podemos sim, de que forma? Telefonar, dar uma ligada, passar um WhatsApp, passar uma mensagem para eles, orar por eles. E se um dia, quem sabe, chegar até nós iremos cuidar. Eu tenho um exemplo aqui na igreja, da pastora Eneida, minha esposa. Ela é um grande exemplo para mim, posso dizer assim. O irmão dela, ela já contou isso para vocês, o irmão dela chegou aqui, com uma chinela, um calção, chegou com uma camisa, chegou da prisão, e a pastora Eneida, minha esposa, o recebeu. Nós recebemos aqui, ficamos com ele aqui, cuidamos dele. Ela, com uma irmã, cuidou dele, dava comida para ele. Nós demos roupa, dei camisa, minhas camisas, calções, demos muitas coisas para ele. E ele ficou aqui conosco assim quase uns 2 meses ou mais. Mas depois de lá para cá, agora já uns 3, 4 dias, ele resolveu sair daqui da igreja. Mas ela fez a parte dela. Então ela é um exemplo para mim, ela é um exemplo para nós. E ela fez a parte dela, ela cuidou do seu irmão, como diz a palavra de Deus.
Então, a importância de cuidar dos pais, dos irmãos. Então, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, cuide dos seus filhos. Se eles estão perto, cuide, abrace, ame, dê uma palavra de conforto, uma palavra de fé para eles, porque isso é muito importante. E a quarta lição que nós tiramos para a nossa vida, a quarta lição que nós tiramos da vida de José para nós, é que por meio da cruz, José, ele obteve a coroa. Ora, José sofreu como escravo e depois como preso durante anos de sua juventude. Ele podia muito bem estar desfrutando da sua juventude, como hoje muitos jovens estão fazendo. Ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi esquecido pelo copeiro lá na prisão. Ele sofreu tudo com paciência. Olha, irmãos, nós não queremos ter paciência nessa vida. Nós não queremos ter paciência. Muitas vezes nós somos explosivos, muitas vezes nós somos arrogantes, muitas vezes nós somos pessoas o qual Deus ele não está à procura. Mas aqui eu aprendo com a vida de José, que ele por meio da cruz ele obteve a vitória, e ele foi paciente. Ele foi paciente. Ele teve paciência, né? Ele teve paciência. Então a paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. São poucas pessoas que têm paciência, né? Eu não tenho paciência não. Fosse eu, batia logo. Fosse eu, machucava logo. Fosse eu, feria logo. Mas essa virtude, essa lição que José traz para nós é muito importante. Então, a paciência, ele nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo e no tempo, e ele nos dá tempo para ouvir a voz de Deus também. Quem tem paciência, tem tempo para ouvir a voz de Deus. Agora, quem não tem paciência, não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Sim ou não, irmãos? Vocês que estão aí do outro lado da telinha, ouvindo a palavra de Deus, né? Tem muita gente que diz assim: acabou minha paciência, né? A minha paciência acabou, agora eu vou agir de outra forma. Não, José ele não agiu dessa forma. Ele foi paciente com seus irmãos, ele foi paciente, né, com seus familiares. Olha aí o que nós temos que aprender com a vida de José. Então, quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seu objetivo ou seus objetivos. Então, quem tem pressa, ele vai cometer vários erros durante a sua vida. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12: alegrem-se na esperança. Aí vem: sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha aí, pacientes na tribulação. A tribulação hoje, irmão, está grande dentro da nossa casa. Quem não está passando por uma tribulação dentro da sua casa com esse episódio de coronavírus? Coronavírus não quer terminar, não acaba. Tem muita gente que diz assim: não vê esse coronavírus logo pegar em mim, logo para eu morrer. Tem gente que já está pedindo para morrer, né? Não tem paciência de esperar, porque vai passar, vai vir a bonança, vai vir a prosperidade, vai vir tudo para nós, vai vir a alegria, vai vir a paz, vai chegar a esperança para a nossa vida. Diga aí para o seu irmão: meu irmão, tenha paciência. Diga para o seu esposo, para a sua esposa: tenha paciência, mulher. Tenha paciência, homem. Tenha paciência, meu filho.
vai dar certo para os nossos negócios, vai dar certo para a nossa empresa vai crescer, os nossos filhos vão terminar a faculdade, vai ser um advogado, vai ser uma advogada, vai ser um médico, um doutor, uma doutora. Tenha paciência. A paciência é importante nesse momento em que nós vivemos. Então, sejam pacientes na tribulação. Olha aí. Sejam perseverantes na oração. Então, nesta noite, irmão, não vou prolongar muito. Eu queria deixar para nós essa reflexão nesta noite. Que você, lá na sua casa, lê o capítulo 37, 38, 39, 40, 41, 50. Vocês vão ver que José, ele tinha essas qualidades. José, ele tinha essas lições de vida na vida dele. Então, toda a vida de José é um exemplo de providência divina. Nós aprendemos com José que as mãos de José eram abençoadas. As mãos de José eram prósperas. Então tudo que chegava na mão dele prosperava. Amém? Então Deus guiou todos os passos de José. Jesus vai guiar os seus passos também. Jesus vai guiar e dar um norte para você. Para onde que você tem que ir? Para onde que você tem que seguir? Então, encaminhando, como é que José abençoou? Como é que Deus, aliás, abençoou a vida de José? Como é que José ele traz esse exemplo de providência para nós? Deus, ele encaminhou a maldade dos homens e os contratempos da vida para a sua meta divina. Então aquelas pessoas que querem o seu mal, que caluniam você, que odeiam você, que invejam você, Deus vai encaminhar essas pessoas para devidos lugares e deixar com que você prospere. Deixar com que você prospere nesta terra. Sabe que Deus está abençoando você nessa terra, nesse momento de caos, de pandemia. Deus está abençoando você e você está abençoando outras pessoas. Continua assim, irmãos. Continua assim. E nós como igreja aqui, nós como comunidade evangélica dos Milagres de Deus, CEMID, através dos alimentos que nós estamos recebendo aqui, muitas doações, nós já abençoamos e continuamos a abençoar várias pessoas, várias famílias. Então, que nesta noite Deus venha abençoar a sua vida, que nesta noite Deus venha trazer paz, segurança, e que Deus venha colocar um espírito de paciência dentro de nós. Amém? Que Deus venha acalmar o seu coração, que Deus venha trazer paz, que Deus venha trazer vida. Talvez você não está conseguindo dormir durante a noite, você está preocupado, e muitas das vezes nós queremos desistir. Então não desista. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista daquele negócio que você quer colocar, aquela venda de carro, né, aquela concessionária, você quer colocar ali uma venda de roupa, de bijuteria, você quer colocar ali uma venda de salgados, de doce. Coloque, irmãos, coloque em meio a essa pandemia. Sabe que o caos muitas das vezes traz para nós esperança, traz vida, traz retorno. Olha, aprendemos com a vida de José. José lá na prisão, estava num calabouço ali. Vocês sabem que a palavra calabouço é um lugar onde é escuridão total. Escuridão total. Porque José ele
foi acusado pela mulher de Potifar, que o tinha tinha pego ela, né? E José foi para lá injustamente, mas ele lá dentro da prisão, ele tinha um Deus todo-poderoso que estava olhando para ele. Mesmo você aí, talvez está sentindo dores no peito, dores na costa, dores no pulmão, dores no ombro, na coxa, na perna, dores na garganta, dores de cabeça. Deus vai te curar hoje em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Nós, como igreja, estamos orando intensamente por você. Nós estamos clamando ao Deus de José por você. E Deus vai responder, eu tenho certeza. Deus maior. Diga isso, irmãos. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Até quarta-feira, pedimos aí que você esteja conosco, tá bom? E eu creio que logo nós estaremos aqui nos cultos presenciais, aqui no templo, tá bom? E amém. Deus abençoe. Glória a Deus.